E se nós transformássemos, né, músicas ali comuns, músicas que a gente gosta, em narrativas de terror? Essa é a ideia desse vídeo, quem sabe a gente leva isso mais pra frente. Então, hoje a gente vai fazer o top 5 músicas sertanejas que, né, vão ser transformadas em narrativas de terror. Então, fica comigo, já curte esse vídeo, que a lista tá boa hoje. E vamos lá. A primeira de todas é Evidências, né? Que é um dos maiores sucessos ali do Chitãozinho Chororó, que foi lançado em 1990. Ela fala sobre um amor de alguém que insiste em que não sente nada, mesmo cercado de provas que o sentimento ainda existe. Provas que não podem ser apagadas e provas que não deixam você dormir. Então, agora imagine que essa música Evidências não seja apenas lembranças, mas que algo observa, espera e cobra. Essa é a história que você vai ouvir agora, então vamos lá. Vamos ouvir essa história. Evidências de Chitãozinho e Chororó, transformado em uma narrativa de terror. Bora lá. Eu disse que não amava mais. Repeti isso em voz alta várias vezes, olhando para o espelho do banheiro, como se a frase tivesse algum poder de exorcismo, mas o reflexo não concordava comigo. A casa estava silenciosa demais naquela noite. Nenhum vento, nenhum carro passando na rua, nenhum ruído além do tic-tac do relógio. Sempre no mesmo ritmo, sempre me lembrando que o tempo continuava comigo ou sem ela. Tentei apagar tudo, fotos, mensagens, objetos, mas quanto mais eu jogava fora, mais a presença dela se espalhava como um mofo invisível grudado nas paredes. Eu dizia para mim mesmo que era mentira, que aquilo não passava de lembranças, que o amor tinha acabado. Mas as evidências estavam por toda a parte. O cheiro dela ainda surgia do nada, especialmente de madrugada. O travesseiro afundava ao meu lado mesmo quando eu dormia sozinho. E às vezes eu acordava com a nítida sensação de que alguém respirava muito perto do meu rosto, lenta, paciente. Comecei a ouvir a sua voz. Primeiro era baixa, quase um pensamento intruso. Por que você nega o que sente? Depois vinha mais clara, mais firme, sempre quando eu tentava esquecer. Quando eu dizia que não amava mais, a casa rangia. Quando eu afirmava que estava livre, as luzes piscavam. Era como se o próprio lugar discordasse de mim. Certa noite encontrei a porta do quarto aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia trancado. E sobre a cama estava uma única coisa, um fio de cabelo. Não era meu. Segurei aquele fio entre os dedos com o coração acelerado e então entendi. Não importava quantas vezes eu dissesse que não sentia mais nada. Não importava quantas mentiras eu contasse para mim mesmo. O amor não tinha ido embora. Ele tinha ficado e agora ele queria ser reconhecido. Quando finalmente apaguei a luz e me deitei, eu senti o chão afundar ao meu lado. Uma mão fria tocou meu peito exatamente sobre o meu coração. E a voz, agora colada ao meu ouvido, sussurrou: se isso não é amor, então por que você ainda está aqui comigo? Naquele momento eu parei de lutar, porque negar não adiantava mais. As evidências nunca mentem. O que vocês acharam dessa primeira música transformada em uma narrativa de terror? Gostou? Deixa nos comentários. E bora para a segunda música de hoje. Vamos lá. A música agora é Boate Azul, um sucesso ali de Joaquim e Manuel, mas foi eternizada na voz do Bruno Marrone, né? A música é de 1979. Uma canção marcada pela dor da saudade, pela bebida e pelas noites em que alguém entra num bar apenas para esquecer e acaba ficando tempo demais. A música fala de um lugar onde corações partidos se reúnem, onde a solidão é companhia e o amor perdido nunca vai embora. Agora imagine se essa boate existe de verdade e que nem todo mundo que entra consegue sair. Essa é a história que você vai ouvir agora. Então, vamos lá. Boate Azul em narrativa de terror. Eu não lembro exatamente quando entrei naquele lugar. Só sei que a chuva caía pesada lá fora e a placa de neon azul piscava como um aviso ou um convite. A porta rangeu ao se abrir. Lá dentro a luz era fraca, azulada demais, deixando os rostos pálidos, quase doentes. O cheiro de álcool velho, cigarro e tristeza parecia impregnado no ar, como se ninguém jamais tivesse sido feliz ali.
Sentei no balcão, mais um, pedi. O barman não respondeu, apenas serviu. Em volta, as pessoas bebiam sozinhas em silêncio absoluto, nenhuma risada, nenhuma conversa. Alguns encaravam o copo como se estivessem esperando algo sair de dentro dele. Outros choravam, mas sem lágrimas. Foi então que percebi, ninguém piscava. A música começou a tocar de fundo, baixa, lenta, repetitiva. Falava de saudade, de amor perdido e de alguém que não voltou. Cada palavra parecia arrancar algo dentro de mim. Então, bebi mais. A cada dose, a lembrança dela ficava mais nítida. O sorriso, a voz, a promessa de nunca ir embora. Foi quando a vi, sentada numa mesa no canto mais escuro da boate, o rosto parcialmente escondido pela sombra, mas eu sabia, eu sempre saberia. Meu coração disparou, levantei cambaleando e fui até ela. Você voltou, murmurei. Ela ergueu o rosto lentamente, os olhos estavam fundos demais, a pele fria, azulada, como a luz ao redor. Eu nunca fui embora, respondeu com um sorriso triste. Tentei tocá-la, mas minha mão atravessou a dela como fumaça. O frio subiu pelo meu braço até o peito, apertando o coração. Olhei em volta desesperado. A boate estava diferente agora. As pessoas haviam desaparecido. As mesas estavam vazias, só o balcão permanecia e o barman continuava ali, imóvel. O que é este lugar? Perguntei com a voz falhando. Ela se levantou, o vestido escuro parecia escorrer pelo chão. É onde ficam os que não conseguem ir embora, os que afogam a saudade e esquecem de sair. O barman finalmente falou sem olhar para mim. A última dose é por nossa conta. O copo apareceu na minha frente já cheio. Foi então que eu vi meu reflexo no espelho, e atrás do balcão, meu rosto estava pálido, meus olhos vazios, azuis. Olhei novamente para ela, mas agora era eu quem estava sentado naquela mesa do canto. Eu entendi tarde demais. A boate azul não fecha, ela só espera. E toda noite, quando a chuva cai e alguém entra para esquecer um amor, mais uma cadeira se ocupa para sempre. Sinistra essa história, hein, galera? Sinistro. Ficou muito bom, eu gostei. Boate azul, por enquanto, para mim até agora, foi a mais maneira, hein? Então, bora lá, vamos ver a terceira história de hoje, né? Transformada em narrativa de terror. A música dessa vez é Xalana, né? Xalana. Então, peraí, deixa eu só pegar aqui. Bom, a música da vez então é Xalana, né? Que é um clássico da música sertaneja brasileira de 1981 e eternizada na voz de Almir Sater. A canção retrata a despedida silenciosa de alguém que vê partir de rio abaixo aquilo que mais ama, sem poder impedir, sem poder seguir. É uma música sobre espera, saudade e um adeus que nunca é totalmente explicado, sobre observar algo, se afastar lentamente até desaparecer na curva do rio. Agora imagine que essa Xalana não levou apenas alguém embora. Imagine que ela levou um pedaço de quem ficou e que, em certas noites, o rio devolve que nunca deveria ter partido. Essa é a história que você vai ouvir agora. Então vamos lá, Xalana em narrativa de terror. O rio estava quieto demais naquela tarde. Não era silêncio de paz, era aquele tipo de silêncio que parece observar esperando alguém dar o primeiro passo. Eu estava na margem parado com os pés afundados na lama fria, quando a vi surgir na curva do rio, a Xalana. Ela vinha devagar, cortando a água sem fazer esforço, como se o próprio rio a conduzisse. Não havia motor, não havia remos em movimento. Ainda assim ela avançava. Reconheci a silhueta antes mesmo de enxergar direito. Aquele barco já tinha levado alguém de mim uma vez. Não, murmurei, mais para mim do que para todo mundo. A primeira vez disseram que era apenas uma viagem, uma ida simples necessária. Promessas de volta, promessas sempre são fáceis perto da água. Eu observei impotente enquanto a Xalana se afastava, levando junto quem eu amava. O rio engoliu o barco pouco a pouco até restar só o reflexo tremido no espelho da água. Ela nunca voltou, ou pelo menos foi o que eu pensei. Agora, anos depois, ali estava ela outra vez. A Xalana parou bem em frente à margem. Nenhuma voz chamou, nenhuma mão acenou. Mas eu sentia no fundo do peito que aquilo era para mim. Eu subi. A madeira rangia sob meus pés, molhada, velha, marcada por nomes escados, a faca.
nomes que o tempo já tentou apagar. Dentro tudo estava vazio, exceto por um banco no fundo e alguém sentado ali. Não consegui ver o rosto de imediato, só o cabelo balançando com a brisa e aquela postura que eu reconhecia em qualquer lugar. Você demorou, disse a voz baixa, quase um sussurro. Meu coração parou. Eu te esperei, continuou, à beira do rio, todas as noites. A chalana começou a se mover sozinha. O rio parecia mais largo agora. As margens se afastavam, ficando distantes demais para qualquer retorno. Você partiu, falei com a garganta seca. Me deixou aqui. A figura se virou lentamente. O rosto estava pálido, os olhos fundos refletindo a água escura ao redor. Era a mesma pessoa, mas vazia, como se algo tivesse sido levado embora junto com a correnteza. Não parti, respondeu. Fui levada. Olhei para o rio, a água borbulhava em pontos específicos, como se algo respirasse logo abaixo da superfície. Sombra se moveu acompanhando o barco. O rio cobra, ela disse, sempre cobra. A chalana avançava para um trecho onde a água ficava preta, densa, sem reflexo no céu. Ali, o rio não devolvia nada. Quem fica olhando da margem acredita que perdeu alguém, continuou. Mas na verdade ficou devendo. O frio começou a subir pelos meus pés, travando minhas pernas. Eu entendi tarde demais. A chalana não leva só quem parte, ela volta para buscar quem ficou. Quando tentei gritar, a água entrou pela minha boca, o rio me puxou, me abraçou e me silenciou. Margem, em algum lugar distante, talvez alguém estivesse olhando, assistindo a chalana desaparecer na curva do rio, e achando que aquilo era apenas uma despedida. Mas o rio nunca se despede, ele só espera. Olha, essa música essa narrativa me deixou arrepiado, cara. Caraca, que sinistro. Essa foi bem pesada, hein? Caramba. Gostei. Chalana também. Chalana e Boate Azul estão ali, ó. Estão ali, perto uma da outra. Gostei bastante. Então, bora para a próxima música. Vamos ver aqui qual nós temos aqui. Mais um sucesso de Chitãozinho e Chororó, meus amigos. É isso aí. Agora nós vamos falar sobre Fio de Cabelo de Chitãozinho e Chororó, lançado em 1982. É uma canção sobre tentar seguir em frente depois do fim do relacionamento e falhar por causa de um detalhe mínimo, né? Quase invisível. A música fala de como um simples fio de cabelo pode trazer de volta tudo aquilo que você tentou esquecer. Uma lembrança pequena demais para justificar a dor, mas forte o suficiente para destruir qualquer ilusão de superação. Agora imagine que esse fio não seja apenas uma memória e imagine que ele esteja ali por algum motivo. Isso é o que você vai ouvir agora. Então vamos para Fio de Cabelo em narrativa de terror de Chitãozinho e Chororó. Eu achei que tinha superado. A casa estava limpa, as caixas vazias, as fotos apagadas. Tudo aquilo que lembrava ela tinha ido embora, ou pelo menos era o que repetia para mim mesmo toda a noite antes de dormir. Foi no banheiro que aconteceu. Enquanto lavava as mãos, notei algo preso na torneira. Um fio de cabelo, longo, escuro, inconfundível. Meu estômago revirou. Não pode ser, murmurei. Peguei o fio entre os dedos e senti um arrepio subir pelo braço, como se tivesse tocado algo vivo. Joguei no lixo imediatamente. Lavei as mãos 2 vezes e respirei fundo. Era um fio de cabelo, nada além disso. Naquela noite eu sonhei com ela. No sonho ela estava sentada na beira da cama penteando o cabelo lentamente. Cada passada do pente produzia um som seco, quase um arranhão. Ela não me olhava. Você esqueceu de mim tão fácil? Disse sem mover os lábios. Acordei suando. No travesseiro havia mais um fio. Levantei num salto, acendi a luz e procurei pela casa inteira. Não havia sinais de invasão. Portas trancadas, janelas fechadas. Ainda assim no sofá, no ralo do chuveiro, no chão do quarto, fios de cabelo. Sempre iguais, sempre no mesmo tom, sempre dela. Comecei a juntar tudo num saco plástico tentando manter o controle. Mas quanto mais eu recolhia, mais apareciam, como se a casa estivesse produzindo aquilo sozinho. Na terceira noite eu ouvi o som, um deslizar lento, como dedos passando por um couro cabeludo. Vinha do quarto. Entrei com cuidado, o coração batendo no ouvido. A luz piscou antes de acender completamente. Ela estava ali, sentada em frente ao espelho de costas para mim.
O cabelo caía até a cintura, perfeitamente arrumado, perfeitamente até demais. Você deixou um fio, disse ela em voz baixa. Só um. Tentei falar, mas minha garganta não obedecia. Ela começou a pentear o cabelo e a cada passada fios caíam no chão se espalhando como raízes vivas. Eles se moviam lentamente rastejando em minha direção. Você achou que podia me apagar? Continuou. Mas tudo o que você faz me puxa de volta. Os fios envolveram os meus tornozelhos, depois os joelhos, depois o peito. Tentei correr, mas já era tarde demais. Ela se virou, o rosto estava vazio. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas sombras profundas, cheias de algo que se mexia. Um fio é suficiente, sussurrou. Sempre foi. Na manhã seguinte, o apartamento estava silencioso. A polícia encontrou um lugar vazio. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo. Apenas o ralo do banheiro completamente entupido por uma quantidade impossível de cabelo. E no espelho, escrito com fios grudados na superfície molhada, eu ainda estou aqui. Ó, foi muito boa essa também, eu gostei. Bem sinistra, imagina, fios de cabelo, deixar um espírito preso por causa de um fio de cabelo? Sinistro demais. Deixa nos comentários a sua opinião. Já curte esse vídeo, porque se você tá até aqui é porque você tá gostando. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a próxima música. A próxima e última música é Telefone Mudo, né? É um clássico de 1983 de Trio Parada Dura. A canção fala de angústia de quem espera uma ligação que nunca vem, do impulso de ligar, desligar e do silêncio que machuca mais do que qualquer resposta. É uma música sobre expectativa e rejeição, sobre como um simples telefone pode se tornar um objeto de tortura emocional. Um aparelho que deveria se aproximar, mas só devolve o vazio. Agora imagine que o telefone não esteja no mundo, imagine que ele esteja ouvindo e que quando tocar, você não seja quem está ligando. Essa é a história que você vai ouvir agora. Então, bora para Telefone Mudo em narrativa de terror. O telefone ficava sob a mesa da sala, um tipo pesado. Aqueles que fazem barulho até quando você apenas encosta. Eu sabia que não deveria ligar. Prometi a mim mesmo que não ligaria. E não discaria aquele número outra vez. Que o silêncio era a resposta. Mesmo assim, todas as noites eu sentava ali e encarava o aparelho esperando. O problema não era ele não tocar. O problema era a sensação constante de que ele estava prestes a tocar. Às vezes eu pegava o fone, discava o número inteiro, ouvia chamar 1, 2, 3 vezes. Então desligava antes que alguém atendesse. Telefone mudo, eu murmurava, tentando rir da própria covardia. Na terceira noite algo mudou. Quando eu tirei o fone do gancho, não ouvi o tom da descagem, ouvi respiração. Lenta, próxima demais. Afastei o fone do ouvido, coração disparado. E o som continuava. Alô? Perguntei com a voz falhando. Nada respondeu, mas a respiração ficou pesada. Desliguei o telefone com força, como se isso pudesse apagar o que tinha ouvido. Passei o resto da noite acordado com a luz acesa observando o aparelho em silêncio. Às 3h17 da madrugada, ele tocou. O som ecoou pela casa inteira, alto demais, agressivo demais. Fiquei paralisado, o telefone nunca tocava aquela hora. No quarto toque, criei coragem e atendi. Alô? Por alguns segundos, só silêncio, então a voz surgiu. Por que você sempre desliga quando eu vou atender? Meu sangue gelou. É a voz dela. Isso é impossível, sussurrei. Você não liga mais. Eu ligo, respondeu a voz, toda noite. A ligação caiu. Na manhã seguinte eu verifiquei o histórico de chamadas, nenhuma ligação registrada, nenhuma ligação perdida. Mas naquela noite, quando eu sentei novamente à mesa, o telefone já estava fora do gancho. Eu não lembrava de tê-lo deixado assim. O aparelho começou a tocar sozinho. Atendi com as mãos tremendo. Agora é a sua vez de ouvir, disse a voz. E caí, em silêncio como eu fiquei. O som mudou. Não era mais respiração, era choro. Baixo, contido, sufocado. Exatamente como o dela nas últimas vezes que eu implorei para que atendesse minhas ligações. Você lembra? Perguntou a voz. Lembra de quantas vezes me deixou falando sozinha? Tentei desligar. O fone não soltava da minha mão. Telefone mudo machuca, continuou. Mas quem machuca de verdade é quem escolhe não atender. O choro virou estática, a estática virou um zumbido ensurdecedor. Quando tudo finalmente cessou, eu estava sozinho novamente. O telefone em silêncio no gancho. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam a minha ausência.
A polícia encontrou a casa intacta, sem sinais de invasão, sem sinais de luta, apenas o telefone sobre a mesa, fora do gancho, com um sinal aberto, como se alguém ainda estivesse na linha, esperando que eu respondesse. Rapaz, essa história ficou sinistra, hein? Sinistra. Mas me diz aí, qual das 5 músicas você gostou? Qual foi a sua preferida? Qual você achou que ficou mais bem adaptada? Deixe nos comentários também se vocês querem outros estilos de músicas, né? Ou outras músicas, né? Para transformar em histórias de terror. De repente um gênero, vamos transformar músicas do rock, do samba, do pagode, músicas infantis, enfim. Vocês escolhem. Eu tô abrindo esse primeiro vídeo para trazer uma nova oportunidade pro canal. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram, quer que eu traga mais. Demorou? Então se você gostou e tá até aqui, porque gostou, com certeza, então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até agora e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.